Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, ok? E a gente vai dar continuidade aí à nossa aula, né? É o assunto da semana. Estamos na reta final desse assunto, que é a questão do hábito de estudar, dicas e técnicas para que você se torne aí uma pessoa disciplinada nos estudos. Isso vai fazer toda a diferença para você ao final do ano, né? Ao final do próximo ano, enfim, né? Então, eu vou falar sobre esse artigo, só para relembrar, nós estamos trabalhando o artigo do professor Piscine, que foi baseado no livro O Poder do Hábito, né? E ele mistura e pega a parte do hábito de estudar, que é bem interessante, certo? Que vai ajudar a todos nós. E eu confesso que já me ajudou muito, muitas coisas aqui eu já coloquei em prática na minha vida, já ajudou muitos outros alunos e eu tenho certeza que pode ajudar você também, se você quiser. Basta você querer tentar colocar em prática. Mas tente, não desista, tá bom? Então, aqui, o primeiro passo, né, para que você. O que eu acho mais interessante desse conteúdo é que você não encara o estudo como uma obrigação, como uma pressão na sua cabeça. Você vai, quando você transforma o hábito de estudar, de ler, né? Quando você consegue inserir esses dois hábitos tão importantes na sua vida, você faz isso automaticamente, como todo e qualquer hábito. Então, você tem técnicas, estratégias para você inserindo isso aos pouquinhos, sem precisar ter aquela pressão, aquele sofrimento, aquela obrigação. Esse é o objetivo aqui, tá bom? Então, são 4 passos, nós falaremos brevemente sobre cada um deles, tá? O primeiro passo é identificando a rotina. Sim, nós precisamos ter uma rotina, tá? A rotina é um grande segredo do hábito, certo? Então, você ter horário para você acordar, não precisa ser cedo, mas você ter um horário para acordar, para realizar algumas atividades, né? Direcionar o tempo para os estudos, certo? Tudo isso é interessante que você faça um planejamento, que você coloque isso no papel, certo? A atividade desta semana tem a ver com isso. É uma atividade muito simples e você vai fazer um planejamento semanal de estudos. Não precisa colocar outras atividades que vocês desempenham aí durante a semana. Mas se você colocar, projetar no papel como você pretende fazer e colocar em prática, é óbvio, né? Na próxima semana você aumenta um pouquinho esse tempo de estudo, na outra você pode aumentar um pouco mais, e assim, quando você perceber, tá? Um prazo de 60 dias, você já adquiriu o hábito, mas você precisa ter disciplina para isso, tá? Para fazer certinho conforme o seu planejamento, ok? Então é muito interessante. Aqui nós temos uma citação aqui, ó, do Esopo. O hábito torna suportáveis até as coisas assustadoras. Então vamos analisar. Veja bem. De repente, andar de bicicleta, muitos aprenderam quando criança, outros ainda não aprenderam, outros, né, estão aprendendo, quem sabe. Enfim, pode parecer algo assustador para quem não sabe, mas depois que você aprende, torna-se algo automático. Então é um exemplo aí, né, de que o hábito pode parecer algo muito assustador, quando inserido na sua vida, você nem pensa mais sobre isso, tá bom? Então, a rotina, ela é essencial para quem quer instituir aí bons hábitos, como por exemplo o hábito da leitura e o hábito dos estudos. Uma rotina perfeita é quase como um ritual. Você executa tudo corretamente todos os dias, como eu disse a vocês na aula anterior, como se fosse um remédio que você precisa tomar todos os dias no mesmo horário, né? Tudo bem certinho. No caso do planejamento de leitura, é muito interessante que sejam todos os dias. O de estudo, você pode alterar os dias, tá bom? Mas quanto mais rotineiro for na sua vida, mais fácil de virar hábito, tá? Aqui, ó,
tem um exemplo que o texto traz para nós, e é assim que eu quero mais ou menos que vocês façam a atividade de vocês no caderno. Eu mandei também um modelo, tá? E esse modelo, ele é uma planilha da internet, mas ele tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem os horários. Ah, professor, eu preciso preencher todos os horários de estudo? Não, né, gente? Vocês também têm outras atividades. Vocês só vão preencher os horários que vocês realmente planejam estudar. E o mais importante, tentar colocar em prática. Outra coisa, eu não quero na planilha, ali é só um exemplo a ser seguido. Eu quero um manuscrito no caderno. Fez no caderno, fotografou, manda para mim, ok? Aqui, ó, ele até fala, nós não estamos fazendo aqui o plano de estudos, ou seja, não é para seguir à risca o que ele dá de modelo. Cada um vai adaptar isso à sua realidade, tá bom? Então, poxa, eu tenho lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Opcional aí. Eu não aconselho colocar sábado e domingo no começo. Isso você vai colocar, depende da sua necessidade, depende para que você está estudando, qual o seu objetivo, né? E tudo mais. E com o tempo. Então você vai colocar lá, segunda-feira, eu vou estudar o quê? Às 3 horas da tarde. Qual a matéria? Matéria tal. Terça-feira, eu vou estudar. Se você conseguir seguir o mesmo horário, melhor. Melhor, você vai condicionar melhor o seu organismo. Se não der para fazer isso, pode colocar horários separados também. Só vai demorar um pouco mais o processo. Ah, na quarta-feira eu não vou estudar, eu quero tirar para descansar. Beleza, você vai fazer. Quantos minutos eu vou estudar por dia? Recomenda-se 20 minutos iniciais e você vai aumentando esse tempo gradativamente, tá? Você pode dobrar se você tiver afim, ou você pode aumentar 10 minutos, 5 minutos na próxima semana. E assim você vai fazendo novos planejamentos semanais, alterando esse tempo, aumentando esse tempo. Quando você menos perceber, você pode chegar ao nível de estudar 5 horas por semana, tá? Ou até mesmo por dia, se você seguir firme, tá? Nesse planejamento no prazo aí de 60 dias. Tá legal? Ok, então a rotina de extrema importância. Outra coisa legal, ó, que ele fala aí sobre a questão da rotina. Tenta estabelecer o mesmo local para você estudar, tá? Porque isso também ajuda o cérebro a condicionar o seu hábito, né? Transformar aquilo em hábito. Quando você visualiza aquele local, você já lembra e já é uma espécie de deixa aí, tá certo? Então faz um planejamento lá dos tempos que você tem disponível aí para estudar. Comece aos pouquinhos, tá? E assim você vai aumentando esse tempo gradativamente. Quando você menos perceber, você está fazendo isso automaticamente. Outra coisa interessante é o seguinte, você tem que se conhecer um pouco. Qual que é o melhor horário para mim estudar? Bom, tem gente que é cedinho, tem gente que é de madrugada, tem gente que é à tarde. Então, se conheça, certo? Conheça a sua rotina. Por isso que é bom colocar no papel, tá? As coisas que a gente anota, dificilmente a gente esquece. E é mais fácil, cientificamente comprovado, de nós colocarmos em prática. Tá legal? Então, pense em tudo isso. Qual que é o meu melhor horário? Certo? Pense sobre você, óbvio. Bom, se por acaso o local não for o mesmo, tudo bem. Às vezes tá ocupado, a mesa tá ocupada com outra pessoa, é hora disso, hora daquilo, tudo bem, mas tente apenas estabelecer o mesmo local, tá bom? E os mesmos horários, se possível. O segundo passo, comece estudando devagar e progrida com o tempo. Vamos a uma citação do Confúcio. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Então você pensa assim, professora, 20 minutos por dia, o que é 20 minutos? Né? Ou 20 minutos 3 vezes por semana, o que vai me acrescentar isso? Vai, porque você vai aumentando gradativamente. Sabe qual é o maior problema da questão da inserção de bons hábitos, das pessoas manterem o foco para conquistar seus objetivos? Porque quando elas traçam lá
o seu planejamento, o seu cronograma, seja nos estudos, seja no trabalho, seja na atividade física, elas já querem abraçar o mundo. E não funciona dessa forma. Isso acontece muito com a atividade física. Aí fica muito difícil para a pessoa executar. Por exemplo, vou colocar 1 hora de atividade física todos os dias. E aí a pessoa começa a ficar cansada, fica muito difícil de executar, acaba desistindo. Então, o ideal é você fazer o quê? O oposto disso. Comece um pouquinho, 20 minutos é um prazo excelente, se não todos os dias, um dia sim, um dia não, tá? Para os estudos, certo? 20 minutos é um prazo ótimo. E aí, na próxima semana, você aumenta mais 5 minutos ou aumenta 10 minutos, conforme você se sentir confortável. E você vai aumentando gradativamente até o momento que você achar que deve aumentar ou tá bom daquele jeito, certo? Comece devagar. Isso é muito importante, porque se você quiser abraçar o mundo, literalmente, aí as coisas podem complicar e você vai desistir mais facilmente, tá bom? Isso serve para tudo na vida. Ó, você precisa estudar todos os dias para conseguir manter o hábito de estudar. Isso a gente já sabe. Por isso, minha recomendação, do caso do professor Piscine, tá? É uma sessão de 20 minutos. Nós já falamos sobre o tempo, antecipei isso para vocês, né? E aí ele pede para ir aumentando 10 minutos de estudos por dia. Eu já sugiro aumentar isso por semana, tá? Você vai chegar num prazo muito legal, com 60 dias você já tem um hábito instaurado aí, tá bom? O terceiro passo é definindo a sua deixa. Lembrando, recapitulando o que é a deixa. A deixa é aquilo que vai te lembrar de executar, né, a ação que você está planejando. Ou seja, algo que vai lembrar que você precisa estudar, tá bom? Desde um lembrete no seu celular, desde um livro que você deixou em cima da mesa para você visualizar no horário certo, que você sabia que ia passar por ali, ou até um pequeno hábito que você faz ali para ser a sua deixa. Por exemplo, um atleta, vamos supor um atleta que corre pela manhã, tá? Esse atleta geralmente, não via de regra, porque não existem regras quando se trata de pessoas, né? Cada um tem a sua maneira. Mas geralmente o atleta ele vai tomar um café, comer alguma coisinha, certo? Para poder fazer o seu exercício, fazer a sua corrida aí de 10 quilômetros, 15 quilômetros, não sei. E aí quando ele retorna, geralmente ele toma o seu café da manhã mais reforçado, né? Para restabelecer a energia do organismo, né? Enfim. Então, o que acontece? A deixa aí, nesse caso, a alimentação do pré-treino, tá? Então, são pequenos hábitos que vão te levar a fazer aquilo. Você acostuma também com aquilo. Por exemplo, tem gente que gosta de tomar banho antes de estudar. Tem gente que gosta de ouvir uma música. A música é muito top, muito legal, tá? Então, ele dá essas dicas aqui que eu acho super interessantes, ó. Você deve manter as mesmas ações todos os dias para que seu cérebro identifique o seu hábito. Então, a deixa ela tem que ser a mesma para o estudo, tá? E aí ele dá a dica aqui, que eu acho muito bacana, que são 2 exercícios. Um antes de dormir, eu acho que isso super funciona, tá? E um ao acordar. Então, o antes de dormir é o seguinte, você faz o seguinte questionamento para você mesmo. O porquê de você estar se dedicando aos estudos, certo? Ou seja, você vai pensar nos seus objetivos, né? Você vai tentar mentalizar e visualizar os seus objetivos. Poxa, o meu objetivo é fazer a faculdade tal, então eu preciso desse caminho de estudar. Você vai pensar nisso antes de dormir. E você vai se imaginar sendo aquele profissional. Você vai se imaginar na faculdade, depois da formatura e depois você vai se imaginar trabalhando naquela profissão. Visualize isso, tá? Você vai fortalecer
esse objetivo dentro de você, tá? Outra coisa também é o exercício após acordar, né? Então, esse aqui, após eu acordar, ele dá uma citação aqui, ó. Hoje é dia de estudar, dia de seguir rumo aos meus objetivos, que é me formar na faculdade tal, fazer um curso profissionalizante tal, conseguir um emprego tal, certo? Então, antes de dormir, você vai mentalizar, você vai visualizar onde você quer chegar e após acordar, você vai falar para você mesmo: hoje é dia de estudar, de me dedicar, porque eu quero seguir meus objetivos para fazer tal coisa, certo? Quando você repete isso para você, você está trabalhando essas deixas dentro do seu organismo, dentro do seu cérebro que está sendo condicionado. Você tem que ter um porquê. Por isso, gente, que eu gosto de trabalhar esses assuntos com vocês no início do ano. Nós precisamos nos situarmos, nós precisamos saber o porquê que nós estudamos. Tem que ter um fundamento, tem que ter um objetivo, isso faz toda a diferença. Contei algumas histórias para vocês de alguns alunos no vídeo anterior e na minha aula via videoconferência para quem participou, tá? E esses alunos, eles tinham isso com eles, esses alunos que conseguiram conquistar os seus objetivos, eles tinham isso muito bem definido dentro deles. Pensem sobre isso, tá? Por isso que o meu primeira semana de aula foi fazer vocês pensarem no futuro, fazer vocês sonharem com o futuro. É isso que nos movimenta, é isso que nos faz impulsionar, que nos impulsiona a buscar aquilo que a gente realmente quer da vida. Tá legal? Bom, então a deixa é isso, são pequenos hábitos, né, que vão te ajudar a lembrar que você tem que estudar. Ó, o professor Piscine, ele dá umas dicas legais aqui, ó. Tomar banho antes de sua sessão de estudos, fazer uma atividade física também é muito bom, tomar água, escutar uma música animada, e aí você vai escolher uma dessas ações e vai fazer todos os dias antes de você estudar. Tá legal? Tomar um café, comer um chocolate, ou então, de repente, ouvir uma música, como foi colocado, também está escrito ali no material dele, muito legal. Tudo isso são deixas que vão estimular você a executar a ação, tá bom? Quarto e último passo, definir a recompensa. Nós somos movidos, né, a esse impulso, mas a gente tem que ter uma recompensa. Claro que nós sabemos que a recompensa final é conquistar os nossos objetivos, mas temos também que ter as pequenas recompensas, né, que também vai nos ajudar nessa motivação. Ó, a maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha com isso, mas o que ele se torna com isso, né? O John Ruskin. Então, veja bem, uma recompensa é o que faz o hábito ser o que é, né? Então, veja bem, todos nós temos inserimos hábitos nas nossas vidas para ter, de fato, efetivamente, algo de bom com isso, né? Então, ó, ele fala sobre ele. Eu geralmente não tenho uma regra para recompensas. Tudo que você pode considerar de bom para você pode ser usado, desde um bolo de chocolate até uma sessão de filmes. Então, ele estabelece assim, quando ele cumpre aquela ação do dia, tá? Ele atribui, né? Ele se permite usufruir de uma recompensa. Então, pode ser comer, isso tem no livro O Poder do Hábito. Pode ser comer um chocolate, pode ser assistir uma série, um capítulo de uma série, ou pode ser, depende do seu tempo, depende da sua situação, depende de tudo. Pode ser passear na casa de alguém, se bem que não é recomendado fazer isso agora, nesse momento, nós sabemos o porquê. Pode ser, de repente, falar com uma pessoa, ou olhar, navegar pelas redes sociais. Enfim, você vai fazer isso após você executar a ação de estudar naquele dia, certo? Então, voltando ao exemplo do atleta. A deixa do atleta pode ser tomar um pré-treino ali, ter uma alimentação pré-treino. Ele vai, executa a ação que é
a corrida aí, 10 quilômetros, estamos falando de um atleta, né, gente? Ele retorna, a recompensa dele é o quê? Café da manhã, né, reforçado que ele vai tomar. Então, é só um exemplo. Claro que cada caso é um caso, nem todo mundo, né, segue mais ou menos essa linha. Você pode estabelecer alguma coisa que te dê prazer, que você goste de fazer, né, depois que você executar. Isso é legal porque vai te dar força, por exemplo, quando você está executando a ação ali, mas depois que eu acabar, eu posso fazer isso. Super funciona. Ó, algumas dicas que ele dá aí: 1 hora de videogame, um pedaço de alguma guloseima, filmes ou séries, dormir, de repente, se você tem essa necessidade, navegar na net, né? Então você vai aproveitar o máximo dessa recompensa. E é interessante porque a sensação de bem-estar que a gente tem quando a gente executa uma ação que a gente planeja é muito legal. É a mesma história de fazer listas. Eu tenho mania de fazer listas de coisa que eu preciso fazer durante o dia. Eu aprendi isso quando eu trabalhava com empresas, né? E super funciona. Tem lá a agenda, tá? Recomendo que vocês usem agendas, que seja, ou faça o planejamento no papel, no caderno, enfim. E aí você anota lá. E é o maior prazer que eu tenho, pelo menos, é quando eu risco as coisas que estavam elencadas lá nas minhas listas, porque eu já executei aquilo, já resolvi aquela questão, tá? Então, isso é muito bacana, super funciona, né? Mas é claro que aqui a recompensa pode ser uma coisa muito melhor do que isso. Você vai estabelecer de acordo com o seu gosto, com as suas condições, enfim, com a sua realidade, tá? Agora, por que que tudo isso funciona? Bom, na verdade, já falamos aqui sobre o fato de você condicionar o seu cérebro, né? E então, você vai estar ativando o seu inconsciente, aqueles 2 exercícios lá, por exemplo, o antes de dormir e ao acordar, você está mexendo com o seu subconsciente, com o seu inconsciente, para que ele atue também quando você estiver consciente, tá? E essa questão do anseio, né? A gente sempre anseia, né, algo, a gente deseja algo, a gente tem objetivos, tá certo? Então, é isso que precisamos focar. Agora, sobre colocar em prática o hábito de estudar. E aqui ele fala sobre cronograma. Cronograma é o mesmo que planejamento de estudos. E é exatamente a atividade que eu passei para vocês fazerem esta semana, tá legal? Algo muito simples, mas o mais complicado dela é colocar em prática. A atividade que vocês vão apresentar para mim, ela é completamente simples, né? Já falei aqui. Você vai colocar lá quais os horários que você vai poder estudar, quais matérias que você vai estudar. Mas o que eu quero pedir para vocês é que, por favor, tentem colocar em prática as dicas mencionadas aqui, certo? Tente, de fato, se transformar no exímio estudante. Você só tem a ganhar com isso. Vocês já são todos estudantes, eu sei muito bem disso. Mas estou querendo dizer de um estudante disciplinado, que tem foco, que tem objetivo, que se dedica, né, a um tempo por dia para fazer isso. Eu garanto que vocês terão excelentes resultados. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, tá? Eu acredito no potencial de vocês. Então, queiram isso para a vida de vocês, certo? Vocês são capazes, sim. Temos muitas histórias lindas para contar, né? Muitos alunos que simplesmente tiveram um insight, decidiram isso do dia para a noite, passaram a ter uma postura diferente, uma disciplina diferente, conquistar os seus objetivos. Então é possível sim, certo? Tentem colocar em prática, recapitulando. Tentem estabelecer, fazer o cronograma, um planejamento, isso já é a tarefa de vocês. Tentem colocar em prática sempre no mesmo horário, se possível. Procure qual que é o melhor horário para você, se possível no mesmo local, tá? Tentem também escolher disciplinas que vocês tenham mais facilidade no começo, depois vocês vão alterando isso com o tempo.
e 20 minutos é um prazo ótimo para iniciar. A próxima semana tente aumentar 10 minutos. Quando você se der conta, você estará executando essa tarefa automaticamente, tá bom? Gente, eu encerro esse assunto aqui. Eu espero que tenha sido válido para muitos de vocês. Eu sei que eu gostaria muito de poder atingir a todos, tá? Mas mesmo quando nós estamos no modo presencial e não é bem assim que funcionam as coisas, né? As coisas não são exatamente do jeito que nós queremos, tá? Mas eu preparei, pesquisei, né? Converso com vocês a respeito disso porque eu sei que pode dar resultado. Então acredite e mais do que acreditar, pratique, coloque em prática que vai fazer a diferença para você no final desse ano ou no final do ano que vem, enfim, né? Acredite, porque eu acredito no potencial dos jovens estudantes e sei pela minha experiência de vida que muitas histórias boas já aconteceram quando vocês descobrem o poder que vocês têm dentro de vocês. Tá bom? Espero ter ajudado. Eu aguardo os cronogramas, os planejamentos de estudos de vocês, tá bom? Para que eu possa corrigi-los. E se cuidem nessa pandemia, não não vão a aglomerações. Se for preciso sair de casa, máscara e álcool em gel, por favor, e fiquem todos com Deus. Um grande abraço para vocês.